Eu vou começar a reproduzir aqui agora o depoimento de uma pessoa que passou por lá. Essa pessoa pediram muito para trazer aqui o depoimento dela. Eu não consegui gravar, mas eu obtive acesso a um áudio onde essa pessoa faz um forte desabafo de tudo que viveu lá na casa do senhor Flávio Amaral, que é um rapaz chamado Tiozinho da Oração. Você deve muito bem lembrar. O nome é Bruna Freitas. Vamos acompanhar esse depoimento? Vamos ouvir? Deixa eu colocar aqui na tela para a gente ver. Ouçam com atenção, tem uns 10, 12 minutos, mas vale muito a pena a gente acompanhar esse depoimento. Boa noite. Eu me chamo Bruna Aparecida de Freitas. Sou uma mulher transexual reconhecida pela justiça. Mas eu passei por um fato na minha vida onde mexeu muito com a minha fé. A minha fé cristã que eu sempre tive em Deus. Eu sempre fui uma criança muito batalhadora. Sou vítima de pedofilia pela minha mãe. Meu pai foi embora de casa muito cedo. E isso me causou vários traumas psicológicos. E eu me retiro de casa aos 15 anos e fui para o mundo da prostituição. Me transformei numa travesti, fui evoluindo, coloquei prótese, fiz plástica no meu corpo, fiz plástica no meu rosto, fiquei com a aparência que eu queria. Mas acontece que no finalzinho do ano de 2019, agosto, eu tive a morte da minha mãe. Uma história muito conflituosa, aonde eu, trabalhando na prefeitura, comprei uma casa para mim aqui na cidade de Ubiratã, mas a casa que eu fiz para minha mãe na prostituição, trabalhando para o mundo aí fora, eu tenho um meio-irmão, que sempre foi uma pessoa muito gananciosa, que me expulsou de dentro de casa com um monte de mentiras. E eu fui morar dentro de Ubiratã na rua, mas eu tive a chance, através do CRAS, de ser comissionada, atendida e contratada pela prefeitura, aonde eu recebo o cargo em 2016 de zeladora. Trabalhei e cuidei muito bem de juntar o dinheiro e comprar uma casa. Chegando no ano que a minha mãe morreu, nos meus braços, dentro do banheiro, o meu meio-irmão deixou ela, disse que era para internar ela no asilo. E eu tinha uma namorada, né? E essa minha namorada falou, depois de me agredir muitas vezes com palavras e com ação, né, que eu ia me ferrar se eu fosse ajudar a minha mãe. E eu abandonei a minha casa e fui cuidar da demência da minha mãe. Minha mãe morreu com demência e esquizofrenia. Minha mãezinha. E eu abandonei toda a minha vida, inclusive o meu contrato de trabalho na prefeitura, porque o meu meio-irmão queria prender ela no asilo. E eu nunca desejei mal para minha mãe, apesar da minha mãe ter sido uma mãe muito ruim, muito não entendeu, né, nada do que ela me provocou, mas mesmo assim eu sempre amei e fui cuidar dela. Assim que ela morreu, o meu meio-irmão entrou em conflito comigo, me expulsou da casa que eu fiz para minha mãe, mas eu tinha minha casa alugada. Mas estava alugada com contrato de 2 anos. Eu tive que ficar no quintal da casa, até a casa ser desocupada. E nisso eu adquiri uma depressão muito ruim, porque foi no luto da minha mãe. E eu comecei a passar necessidades, porque eu assumi e assinei a demissão do meu trabalho. E nessa tristeza e nessa depressão, começou a vir a fome e a miséria. Mesmo tendo a casa própria, não tinha água, não tinha luz e não tinha comida. Eu resolvi fazer um vídeo e postar no Facebook, dizendo que eu estava revoltada na fé da Igreja Católica
como católica, eu tenho vídeo, e que eu não acreditava mais na Igreja Católica, porque tinha acontecido tudo aquelas coisas comigo que aconteceu, e a Igreja Católica me trouxe uma cesta básica até a minha casa com o grupo vicentino, e levou de volta dizendo que eu não teria direito à cesta básica porque eu pagava aluguel. Neste momento, do Facebook, eu recebo uma notificação de um grupo chamado LPD, dizendo que Jesus Cristo tinha anunciado para eles, para o vulgo pastor Flávio Amaral, no ouvido dele, através de uma oração, que eu era uma voz no deserto que clamava por ajuda. E que naquele momento eu não estaria mais sozinha. Só precisaria eu fazer vídeos falando o nome dele, Flávio Amaral, várias vezes, dizendo que ele iria me ajudar, mas eu precisava passar pela cura gay, que é onde o grupo dele, LPD, que se intitula Libertos por Deus, ia fazer uma lavagem em mim para retirar a homossexualidade, cortando o meu cabelo, que era pela cintura, tirando as minhas próteses de mama, e ia buscar em juízo a retificação do meu nome. Novamente, para voltar o nome de batismo, Luiz César Aparecido de Freitas. Eu, naquele terror e naquela fome, aceitei. Sentei no chão, fiz vídeos falando para ele. Mas só que tem uma coisa, antes disso tudo, eu tive um AVC dentro da minha casa, onde eu fiquei 6 meses de cadeira de roda, fazendo as necessidades na cama, aonde eu tenho hoje uma pessoa muito especial na minha vida, que é o Júlio César, que acompanhou tudo, me limpou até a gente adquirir fraldas, e nesse meio tempo eu resolvi aceitar a ajuda do LPD, porque eu falei, Júlio, deve ser por Deus mesmo. Então, até no momento, eu não tinha aceitado a ajuda dele. Então, ele falou assim para mim, o Flávio Amaral, aproveita que você está de cadeira de rodas e você vá fazer vídeos e grite várias vezes contra a turma, a gangue GLBT. Só que você vai usar a sigla GLBT kkkkkk. E você vai falar, Flávio Amaral, o pastor de Deus vai me ajudar. A Andréia Castro Amaral, a mulher de Deus missionária vai me ajudar. E eu comecei a fazer vídeos na internet, abri um canal. Inclusive o canal, quem mandou eu abrir foi ele. Ele falou assim para mim, meu filho, a partir de hoje eu não te chamo de Bruna. Não é desrespeito, vou te chamar pelo teu nome de batismo, você vai abrir um canal. E os vídeos do seu Facebook, você vai passar para o seu canal, mas você vai fazer vídeos, mais vídeos. Quanto mais vídeos pelada, quanto mais vídeos chamativos falando no meu nome Flávio Amaral, melhor para dar ibope. Nós precisamos arrecadar dinheiro para fazer toda essa mudança em você. E a partir de hoje, você não passa mais fome. Me passa uma conta, você tem Pix? Não, nós não tínhamos Pix. Tínhamos uma conta poupança que eu tinha quando eu trabalhava, inclusive era uma conta salário, na Caixa Econômica. Ele me depositou um Pix de R$900. Fomos no mercado, compramos tudo que nós tínhamos direito para comer e beber, né? Então, aquilo me agraciou. Fui de cadeira de roda, o Júlio foi me empurrando, eu pude escolher uma fruta, um iogurte, uma carne. Fazia mais de 4, 5 meses que nós não tínhamos um leite para tomar. Nós estávamos à base de fome mesmo, né? Ganhávamos 1 quilinho de comida ali, 1 quilinho de comida aqui, onde nós fazíamos só com água, porque ainda tinha gás. Mas nós não tínhamos água e nem luz dentro de casa. Nessa pedida toda, conseguimos alguém da prefeitura que pagou todos os nossos talão de água e os nossos talão de luz. E nos deu internet para passar o nosso tempo. Aí eu retorno e falo para esse pastor Flávio Amaral que temos
água, luz, que não precisava ele mandar o dinheiro, e nem a internet, porque nós já tínhamos. Então ele disse para mim, aproveita que agora você tem internet, abre o seu canal, coloca como, né, mudança, e vem falando, atacando os homossexuais, que ainda existem, e dizendo que você é homem, você já é homem, bate no peito. Então ele me ensinava a fazer os vídeos. Eu aceitei. De repente começou um blá 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 na internet que ele estava arrecadando muito dinheiro com a minha história. E que ele tinha que sair de São Paulo e vir até Ubiratã para concretizar a retirada de prótese minha e me fazer me tornar um homem. Aí ele falou, a partir de hoje, gostei que você veio vestido de homem, fez barba em você de lápis, de olho, de canetão, sei lá como você fez, meu filho. Você usa então o nome tiozinho da oração. E você vai... Só uma observação. Vocês lembram quando eu falei agora há pouco a respeito disso, né? De um projeto social que se propõe a fazer a cura gay. Você acha que diante desse testemunho que a gente está acabando de ouvir, da Bruna, você acha que qualquer profissional sério de saúde, seja psicólogo, psiquiatra, o que quer que seja, vai querer se associar a isso? É claro que não vai. Ninguém que tenha um diploma vai querer se associar a um projeto que força as pessoas a mudarem, ou dizerem que vão mudar o seu sexo, o seu gênero e o que quer que seja. Porque isso é crime. Isso é crime. E mais do que crime, né? Isso é estelionato, né, irmão? Porque agora está enganando as pessoas para arrecadar dinheiro. Olha aí. Fala assim, fala assado, faz isso, faz aquilo outro, porque isso vai dar mais oferta, mais doações. Isso é manipular você que acompanhava o Flávio. Ele manipulava. Nós estamos ouvindo a Bruna contar o testemunho dela. Imagina quantos outros que passaram por lá que tiveram que fazer a mesma coisa. Tiveram que dizer que eram o que não eram para poder ter a tão sonhada cirurgia. É por isso, preste atenção, eu vou continuar, mas é por isso que todos que saíram do LPD, os que ficaram não, os que saíram do LPD, saem quando? Na hora que recebe, que passa pela cirurgia. O André sofreu, passou por toda aquela situação, mas pulou fora também, foi largado depois que foi feita a cirurgia. O Denis agora, mais recente, ele vai para Brasília, passa pela cirurgia e nem volta, porque eles se submetem a tudo aquilo enquanto eles querem a cirurgia. Terminou a cirurgia, irmão, vão embora, não querem mais, não se sujeitam mais. Da parte dele eles não querem, e da parte do próprio Flávio também não, porque já cumpriu o propósito, né? Já arrecadou o que tinha de arrecadar. Simples assim. O objetivo é, vamos usar, é por isso que ficaram 1 ano com o Wagner, prometendo a cirurgia e o aparelho auditivo. 1 ano. Nunca conseguiram arrecadar? Não. Nunca quiseram, porque arrecadaram. Arrecadaram. Aí agora trouxeram o rapaz de volta com a promessa de que vão dar casa, que vão mobiliar a casa, que não sei o quê. Atentai, Brasil. Tudo isso são ferramentas de manipulação para fazer vocês doarem. E como as receitas caíram, já já aparece alguém. Já já eles mostram algum travesti, algum transgênero que eles vão tentar, com a sua ajuda, a destransicionar. Quando na verdade é para encher o caixa, porque o caixa está vazio. Simples assim. Vim atacando toda a classe GLBT e vai vir erguendo meu nome todo vídeo. Flávio Amaral é o pastor abençoado, o pastor maravilhoso. E nisso, todas as tardes ele me ligava dizendo que estava arrecadando dinheiro, muito dinheiro. E aí, um dia, eu escuto de uma irmã de uma igreja que eu não conhecia, um áudio que ela mandou eu cair fora. Eu falei num vídeo que não precisava mais ele vir, que eu ia continuar a minha vida, porque eu já tinha até recebido uma proposta que se eu superasse o AVC, o travamento das pernas, fazendo fisioterapia, eu teria um serviço de volta. Eu disse na segunda, mas quando foi na terça-feira ele estava na porta da minha casa. Ele anunciou pela internet que estava vindo em Ubiratã salvar a vida do travesti Bruna Freitas, que estava pedindo socorro, passando fome e esquecida. E chegou na frente do portão. Chegou aqui dentro da minha casa, me levou eu para casa dele. O meu cuidador, eu estava tomando 3 remédios: Respiderona,
do próprio CAPS para curar a minha depressão. Quetiapina e Rivotril. E o meu cuidador, que é o rapaz Júlio César, estava tudo combinado dele ir junto comigo para me cuidar, porque ele já estava comigo há 3 anos, inclusive ajudou eu a cuidar da minha mãe, antes da minha mãe falecer. Então, já é uma amizade que foi se criando, uma cumplicidade de ser humano para ser humano. Aí esse Flávio Amaral chega em casa e diz que Jesus falou que não é para o meu cuidador ir, que eu tenho que ir sozinha. Então, eu aceitei e o meu cuidador ficou na casa. Quando eu saio para fora com o pacotinho de remédio, ele disse que Jesus falou que não é para mim levar os remédios, que eu já estava curada da depressão. E me levou para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fui observando coisas erradas. Por exemplo, a homossexualidade exposta dentro da casa dele, aonde ele prega contra nós, que eu ainda estou e sou e nasci uma mulher trans desde criança. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz desde criancinha. Sempre me identifiquei com o sexo ao contrário, sempre como uma mulher. E ele falou que não era para levar os remédios. Quando eu chego na casa dele, achando que eu estava chegando na casa de um pastor, eu chego na casa de um impostor, que me obriga a fazer mais vídeos pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Aí eu vejo uma conversa entre ele e a tia dele, que ele comprou uma chácara com o meu dinheiro. E que se ele não tirasse o meu peito, as pessoas que mandaram a contribuição iam cobrar dele. Aí levou eu até o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, primeiro que ele me levou, disse assim: não vou mais fazer cirurgia nenhuma, porque você já trouxe travestis aqui, que voltaram aqui querer processar a minha clínica, porque a cirurgia você chega aqui e fala que é só para tirar as bolas das próteses. Você não fala que é para fazer uma restituição de mamas. Então, elas vieram aqui falar de processar. Então, o primeiro cirurgião não deu certo. Aí ele pegou o segundo cirurgião. Chegando no segundo cirurgião, ele olha para o cirurgião e fala uma mamoplastia, alguma coisa assim, para deixar eu retinha, sem nada de peito. O médico disse: isso eu não faço. Eu só coloco prótese e posso retirar a prótese dessa pessoa. Aí ele falou para mim: meu filho, ou vai ou racha. A gente vai retirar as bolas. O importante é você voltar para o Biratã sem essas bolas. Senão o povo vai cair matando em cima do seu pastor. Resumindo, cortou o meu cabelo na frente das câmeras, num vídeo de 1h35 e pedindo dinheiro. Cortava uma mecha: vamos, gente, ajuda o LPD, olha que maravilha que estamos fazendo, olha a vida de Bruna Freitas de Ubiratã, entregando-se para Jesus, cortando seu cabelo, olha que coisa maravilhosa, e doem, o meu Pix é 013, passava o número do telefone, passava o CPF da mulher dele, Andréia Castro Amaral, e começou ali uma... Viu aí o que eu disse na live de ontem? Passava o CPF da esposa, portanto, não era ainda no CNPJ, não existia. Eles ficaram durante anos arrecadando na conta pessoal deles. A gente está ouvindo a Bruna contar uma história que aconteceu já no começo do LPD, quando nem tinha chácara ainda. No começo não, mas alguns anos atrás. Quem é dessa época, quem acompanhava lá, por gentileza, me diga que ano era isso. Então, significa que acompanha desde o começo. Então a Silvia sabe. Significa que desde sempre, conforme eu disse ontem na live e em alguns vídeos já, as ofertas, as doações eram na conta pessoal e não na conta da instituição. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Briga entre os dois, porque o volume de dinheiro que começou a vir triplicou e eles começaram a brigar aonde tinha que... Você não presta, Andréia, nem para dividir a quantia de dinheiro, porque se... Ele falou, não sei o que, se o Ministério Público descobrir que está caindo dinheiro numa conta só, vai dar problema para nós. Distribui, André. Eu lembro das contas, era PagPay, Nubank e Banco do Brasil. E era uma brigueira.
E eu fiquei ali naquele meio de peito sem o cabelo. Aí levou eu para o cirurgião retirou as bolas do meu peito. No meu repouso dentro da casa, uma tristeza tremenda. Fiquei várias vezes com fome, álcool à vontade dentro da casa. Ele preferia dar 2, 3 taças de vinho pra gente, dizendo que era para dormir no Espírito Santo, e não dava comida. Dava dinheiro para mim ir na praia de Itanhaém, que é atrás da casa dele, tomar cerveja, porque disse que aliviava a minha cabeça, porque eu tomava remédio. Eu falei, não posso beber álcool, porque eu tomo remédio. Não, você não trouxe remédio, vai tomar, você ainda não é batizado nas águas, você pode tomar uma bebidinha para você relaxar, meu filho. E eu fui obedecendo a ele, sempre. Até o dia que eu vi que era tudo armação, ele começou a reformar a casa dele, com dinheiro. Eu fiquei presa na casa dele 3 meses. Ele não me deixava voltar. Toda vez que eu levantava de manhã e falava, pastor, eu preciso ir para minha casa, eu não estou me sentindo bem. Ele falava, vá tomar um banho que nós vamos fazer um vídeo. E lá ia eu, tomava banho, ele me arrumava como um hominho, com roupinha de homem, e fazia eu fazer vídeo, falando para ele falando para as pessoas que eu estava curado, que a turma GLBTKKK era tudo errado, mas não era. Era só para arrecadar mais dinheiro para ele reformar a casa. Resumindo, da minha vida, ele comprou uma chácara, reformou a casa dele, o 2º andar inteirinho. Aí, quando ele quis me mandar embora, me jogar fora, aí um trans que estava lá falou, se você mandar a Bruna para Ubiratã, você vai ficar devendo para as pessoas. Aí ele resolveu me trazer de volta para Ubiratã, foi no mercado onde o meu cuidador trabalhava, mas foi para atacar o supermercado, tirou o nosso dinheiro, o nosso trabalho, começou a nos atacar na internet. Ele roubou 2 canal meu do YouTube que eu ganhava, que era monetizado. Ele invadiu meu e-mail. Ele invadiu o meu chip de telefone. Ele invadiu fotos minhas do passado e começou a me atacar. Ele se juntou com a minha ex-namorada, com alguns parentes meus que nunca conversaram comigo para dizer que eu não prestava, que eu era um viado safado, um traveco sem vergonha. Eles se juntaram entre si e começaram a me atacar na internet. Para mim e para minha saúde, as coisas só pioraram. E eu caí na miséria tremenda novamente e sem o apoio da minha cidade. Porque daí na minha cidade eu fiquei como uma pessoa louca, porque aceitar isso e depois voltar para a cidade. E tem mais, voltei com peito, porque ele só tirou a bola, não teve a cirurgia de tirar a pele, voltei com a pele. Voltei e ele começou a me atacar. Quando eu vim a público falar, ele me manda alguém ficar me perseguindo, um casal rodando aqui em volta de casa, até a hora que eu saí no portão. Quando eu saí pelo portão, esse casal me sequestrou, me levou para o meio do mato, me fez comer cocô, me fez tomar xixi, se masturbaram na minha boca, 2 homens, e a mulher ficou só olhando, me bateram muito, eu guardo a roupa do sequestro até hoje, fizeram eu cavar um buraco no chão para queimar a minha cabeça, jogaram gasolina na minha cabeça, mas como o meu cuidador denunciou o meu sumiço, a polícia militar começou a me caçar na minha cidade. Eu tenho certeza absoluta que aonde eu estava amarrada, a polícia militar foi lá e eles viram toda aquela causa que o Júlio César veio no YouTube pedindo ajuda, que eu tinha sumido, e eles fizeram toda essa sacanagem comigo e eu consegui, depois de 4 ou 5 dias, escapar do lugar que eu estava. E me rastejei pela cidade inteirinha e fui achada às 5 horas da manhã. Só que só aconteceu isso porque quando eles notaram que a polícia estava caçando eu pela cidade, eu lembro da conversa dos rapazes que me sequestraram. Estavam 2 homens e uma mulher. A mulher falou, estou fora disso, não quero mais participar. E não vou ver a cabeça dele queimando, não.
E um dos rapazes falou: viado ou não faz oração, também não vou colocar fogo na cabeça não. E aí ficou um deles me cuidando no meio do mato, mas eu apanhei muito, levei muito chute no rosto, levei muito chute nas costas, eu fui enforcada, pendurada num pilaste, não sei se era um tronco de árvore, se era um pedaço de cimento, e ali eu fiquei. Só consegui porque o cachecol que eu estava, que eles amarraram, eu achava que era uma corda, não era, era um cachecol. Ele arrebentou da onde estava, porque o último rapaz que ficou, ele meio que deixou o nó solto. Só que no meu pescoço estava em 4 nós, não tinha como eu tirar do meu pescoço. Então o que aconteceu? Eu coloquei 2 dedos entre o cachecol e saí rastejando pela minha cidade. Só que eu não sabia se eu estava em Ubiratã ou se eu estava em outra cidade. Até encontrar as pessoas, começar, por favor, me ajuda, me ajuda. E as pessoas falaram, você está em Ubiratã. Ninguém me ajudou. Mas aí eu fui até a frente da capela mortuária, porque eu lembrei que eu trabalhei na capela mortuária por 1 ano e alguns meses como zeladora. Para mim foi um espiritual que foi me levando naquela direção, e chegando ali eu vi um caminhão de lixo, que são os recolhedores, os coletores de lixo, me joguei na frente do caminhão e eles foram obrigados a parar e me ajudar. E eles me ajudaram, inclusive para me falar, o rapaz, o gari, desce do caminhão e corta o que estava me degolando o pescoço com um canivete. E eu peço para eles chamarem a polícia e acionar que eu tinha sido sequestrada na cidade e eu ia morrer. Só que eu consegui escapar. E aí, toda essa história, eu vim e trouxe a público, aí piorou. Ele começou a me atacar mais ainda, Flávia Amaral e Andréa Castro Amaral, me ameaçar de morte mais ainda, pagar canais para me humilhar, e eu perdi todo o prestígio da vida, tanto material como moral, dentro da minha cidade. Gente, que história triste, cara. Que história muito triste. Essa é a Bruna Freitas, tiozinho da oração, que foi duramente desacreditada pelo Flávio Amaral e toda a sua família, né? Todo o seu grupo, a sua turma que está lá. Fizeram diversos vídeos tentando desacreditar quando a Bruna decidiu abrir o jogo. Tem um comentário aqui, não sei se é oficial. Pessoal, calma, não permite nada não permiti, não sei. Tô no trabalho. Quem me avisou foi a Amanda. O áudio foi pro ar. Se a Bruna quiser dar entrevista, o espaço, por óbvio, está aberto.